período aí, a Terra, a Lua, teria recebido aí uma enxurrada de detritos, de corpos, de colisão, de asteroides, de tudo que você for. Sérgio Sacano fez uma história da Lua que ela pode ter sido reescrita. E não é porque alguém achou um fato diferente no telescópio, é porque é pela primeira vez a gente conseguiu trazer a amostra de uma região da Lua que durante muito tempo ficou fora do radar, da conta das pessoas. Mas eu já vou colocar uma pergunta na mesa, antes da gente começar a assistir. Tá? Antes da gente assistir, a gente tem que entender uma coisa. Será que isso abona milhões de anos de uma história? Será? Vamos assistir o vídeo. No Brasil, é o seguinte, vamos hoje ver aqui o que os pesquisadores estão aí meio que recontando pelo menos uma parte da história da Lua. Muito bem, quando a gente estuda, né, não só a gente estuda o sistema solar, estuda a formação da Lua, estuda a Terra e tudo mais, a gente estuda um período da Terra que fica local, ou do sistema solar, melhor dizendo, né, que fica lá há 3,9 bilhões de anos atrás. Esse período ele é conhecido como o período de grande bombardeamento do nosso sistema solar. Nesse período aí, a Terra, a Lua, teria recebido aí uma enxurrada de detritos, de corpos, de colisão, de asteroides, de tudo que você for pensar, ele deve ter recebido esse grande bombardeamento tardio. Os pesquisadores dão nomes diferentes para isso. Mas o lance é o seguinte, né? Isso a gente sabe por quê? Porque nós analisamos amostras, por exemplo, da Lua, trazidas para a Terra pelas missões Apollo e pelas missões Luna. Tem só um porém nessa história toda, tá? Que todas essas amostras foram adquiridas no lado visível da Lua. Todas elas foram adquiridas no lado visível da Lua. E ali no lado visível da Lua a gente tem mares, a gente tem um grande mar ali chamado Mare Imbrium e tudo mais. Então, assim, é o que nós temos hoje para trabalhar. Não tem outra coisa. A gente tem isso, então os pesquisadores com isso em mão, eles acabam trabalhando com isso e chegaram a essa conclusão aí de que há 3,9 bilhões de anos teve, então, este grande bombardeamento tardio e por aí vai, certo? A gente precisava ter a amostra do lado oculto da Lua. A gente não tinha, é difícil. Mas em 2024, a sonda chinesa Chang'e 6 foi lá para o lado oculto da Lua e trouxe amostras para a Terra. E aí é que começa toda a confusão e toda a maneira aí, né? Vamos analisar uma coisa aqui. Durante muito tempo, os pesquisadores que estavam disponíveis, e essas amostras que você tem, vêm principalmente do lado visível da Lua, correto? É isso que eu estou entendendo. Então, sobre a história da Lua tem essa limitação. Não significa que antes estava errado. É a minha visão sobre essa história aí. Revelação foram 1 quilo, né? Quase 2 quilos de rocha que a Chang'e 6 trouxe. Ela coletou essas amostras num lugar chamado Bacia Apollo, uma cratera que tem 492 quilômetros de diâmetro, que está dentro do que a gente chama de Bacia Aitken, do Polo Sul da Lua, que tem 2.500 quilômetros de diâmetro. Quando chegou aqui, dessas amostras que a Chang'e 6 trouxe, os pesquisadores separaram 28 clastos, fica ali entre 100 e 500 micrômetros, com uma textura de rocha derretida por impacto. Cada um deles foi irradiado num reator nuclear e datado individualmente usando o método do argônio, que é o argônio-argônio, que é o argônio 40 com o argônio 39. Então é isso que acontece. O que você tem que pôr na cabeça é o seguinte: se teve esse grande bombardeamento, esse relógio isotópico, ele é zerado, tá? Porque a rocha derrete de novo na colisão. Então, o lance era esse, tá? Como que eu vou provar que aquelas rochas que estão ali, elas não derreteram, elas não sofreram não teve um grande aquecimento ali para que elas derretessem. E aí é o seguinte, existe um elemento químico muito importante nessa história toda chamado irídio. O irídio, ele marca, né? Ele é a marca de que
você teve um impacto de um asteroide em algum lugar. Então, enquanto as rochas lunares têm entre 0,1 a 10 partes por bilhão, esses clastos, né, mostraram uma média de 89,2 partes por bilhão. Ou seja, caracterizando que ali teve um impacto. Beleza? Então, você está tentando reconstruir, né, a história da Lua como se você estivesse tentando reconstruir a história de uma cidade lendo só as manchetes. Isso que é o que os pesquisadores, então, estavam fazendo. Entendi. Muito bem. Dos 28 clastos, 21 deles deram idades válidas entre 4,33 bilhões de anos e 1,3 bilhão de anos. Agora a gente chega no ponto mais forte desse estudo, porque pelo que ele está apresentando aqui, as amostras trazidas do lado oculto não estão mostrando o mesmo padrão que a gente esperava encontrar se tivesse existido um grande pico de bombardeamento exatamente naquela janela do tempo. Estão se ligando nisso? Eu acho que é isso aí. Os clastos convergiram para 4,153 bilhões de anos, tá? Com margem aí de 14 milhões de anos para cima ou para baixo. E combinado com a datação independente feita pelo chumbo, a idade ficou ali nos 4,159 bilhões, com uma margem de 10 milhões. E é a idade da formação da bacia Apolo, que é 4,16 bilhões de anos. Ou seja, que aconteceu bem antes, né, do grande bombardeamento. Lembrando que o grande bombardeamento a gente coloca ele ali em 3,9. Uma das rochas analisadas marcou ali 4,33 bilhões de anos, que pode marcar ali o nascimento da bacia Aitken no Polo Sul, né? A maior e mais antiga cicatriz da Lua. Então, se ela é a maior e mais antiga cratera, talvez a idade dela aí esteja correta. E uma outra coisa que os pesquisadores identificaram é o que, na verdade, não aconteceu. Entre 4 bilhões de anos e 3,7 bilhões de anos, exatamente exatamente a janela ali onde aconteceu o grande bombardeamento, tá? Não teve nenhum pico em 3,9 no lado oculto, ou seja, mostrando, né, indicando que no lado oculto da Lua isto não aconteceu, tá? Isso não aconteceu, não teve grande bombardeamento no lado oculto da Lua. Então, o lance é o seguinte, o que a gente faz, né? A idade da bacia Aitken no Polo Sul é 4,33 bilhões de anos, beleza? Beleza. Os dois cenários aí têm defensores, tá? Tanto esse novo estudo aí, né, que chegou nessa idade, mas tem uma lacuna muito estranha nessa história toda, porque não tem nenhum registro em 3,7 e 3 bilhões de anos, e a explicação seria que eventos raros foram apagados por impactos posteriores, né? Essa hipótese ainda não está fechada. E a hipótese do grande bombardeamento, ou do cataclismo, como que eles chamam, né? Tem defensores sérios com, né, esses argumentos todos aí que eu já falei para você. O lance é o seguinte, não dá para a gente, por enquanto, obviamente, bater o martelo sobre se teve ou não teve o grande bombardeamento na Terra, na Lua, no sistema solar e tudo mais. O que nós temos é apenas uma missão que trouxe pouquíssimas rochas e em cima dessas rochas foram feitos esses estudos. Será que se a gente pegar uma missão e ir para um outro lugar ali no lado oculto, vai dar a mesma coisa? Tem que fazer isso, beleza? Agora vem a implicação de tudo isso. A implicação de tudo isso é muito interessante. Se teve um grande bombardeamento lá em 3,9 bilhões de anos, a vida na Terra ela teve uma janela. Esse grande bombardeamento ele pode entrar naquilo que a gente chama do grande filtro, certo? Grande filtro é um acontecimento que pode obliterar a vida durante uma determinada mudança aí de processo evolutivo, por exemplo, tá? Então a vida está vindo tranquila, de repente tem algum cataclismo, alguma coisa, alguma catástrofe gigante, qualquer coisa que vai lá e para com a vida ali. Esse é o grande filtro. No caso, há 3,9 bilhões de anos, pelo que a gente estuda, era para ter tido esse grande bombardeamento, ou seja, a Terra teve um período muito curto para a vida poder se desenvolver. Mas, caso esse pessoal agora esteja certo com as missões da Chang'e 6 e que não teve um grande bombardeamento, mas a gente teve sim impactos, esse bombardeamento ele foi ocorrendo de forma gradativa, não foi tudo de uma vez, como imaginavam os pesquisadores. Se isso se confirmar, aí é muito interessante. Por quê?
porque mostra que a gente tem uma janela muito maior para a vida poder se desenvolver, É. certo? E isso pode ser que por isso, né, pelo fato, né, de ter sido esses impactos terem sido ao longo de muitos anos espalhado ali, não é que não teve, mas teve espalhado, isso deu chance para que a vida aqui na Terra pudesse evoluir e chegar ao que temos hoje. Aí a grande Agora a conversa está começando a mudar. Tá entendendo aí? Porque se a interpretação estiver correta, né, não estamos apenas mudando uma data na história da Lua. Estamos discutindo um ambiente em que a vida na Terra teve para se desenvolver. Tá entendendo? Pega a visão, parceiro. questão, né, que a gente não pode nunca deixar de lado é a seguinte: será que isso acontece aí pelo universo também? Ou seja, será que os planetas. E aí é o contrário do grande filtro, né? Então, você é aquele lance da gente passou pelo grande filtro. Então, os impactos vão acontecendo, mas a vida continua. Não é algo assim a ponto de acabar com a vida na Terra antes que ela começasse um processo evolutivo mais complexo e tudo mais. Mas está aí, um estudo aí realmente muito interessante, mostrando, né, que a história da Lua aí, ela pode ser reescrita a todo momento. E é assim mesmo, não tem jeito, porque amanhã mesmo pode sair um outro estudo já refutando isso. Eles fizeram as análises, fizeram tudo direitinho, mediram tudo direitinho, pelo menos é o que parece, né, que não teve problema nenhum. E se for isso mesmo, a gente vai ter que reescrever essa história aí, que não teve esse grande bombardeamento, mas sim impactos ali mais espalhados. E aí, teve ou não teve um grande bombardeamento, hein? Fica essa grande questão, deixa aí nos comentários. Eu concordo numa coisa aí nessa história. Só uma coisa. Isso é muito fundamental. Ainda não dá para bater o martelo. Tá entendendo? Para mim, essa parte, ele é mais importante e ela é honesta. Ela traz uma discussão, porque o estudo ele é interessante, cara. Ele traz evidência nova, ele levanta uma possibilidade que pode mudar a nossa compreensão sobre o passado da Lua. E com certeza, mas dizer que ele já foi aprovado negativamente, que o grande bombardeamento não aconteceu, aí já é outra história. Porque ainda precisamos de mais amostras, precisamos de outras regiões, precisamos ver esse padrão, se esse padrão se repete. Ele repete? É aí que eu acho que está a beleza da ciência. Porque a ciência é interessante, cara. Sem ciência nós não somos nada. Ela não precisa ter vergonha de mudar de ideia quando aparece uma evidência melhor, cara. A gente investiga essa história, a ciência vai investigando. E a ciência ela é legal, cara. Eu acho que a gente tem que aprender isso, é aprender a entender as coisas e mudar de opinião, mudar de estratégia se for preciso.